ficar em pé, Jeremias 32. Nós vamos ler versículos 17 e versículo 27. Jeremias 32, 17 e 27. Ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Nada há que te seja demasiado difícil. Nada há que seja demasiado difícil. Olha o versículo 27. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? Ele está dizendo, será que tem alguma coisa que é impossível para mim? Nesta noite eu vou pregar sobre este assunto. O Deus do impossível. É o Deus que nós servimos. Amém, irmãos? Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui na sua casa. Fala, Senhor, aos nossos corações. Usa-nos, Senhor, por favor. Eu rogo que o Senhor venha nos usar. Fala aos corações. Se porventura, Pai, tem alguém que ainda não é salvo, salva, Senhor. Pai, fala aos corações. Se tem alguém afastado, traga-o de volta. Nesta noite, decida em servir ao Senhor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de pregar a sua palavra. Fala aos nossos corações. Usa-nos. Que o Senhor cresça e eu diminua. Em seu santo e bendito nome lhe peço. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Jeremias, o profeta de Deus, estava numa situação muito difícil. Ele estava preso por pregar a palavra de Deus. Além de ser preso, a cidade de Jerusalém, onde se encontrava, estava cercado pelo maior exército do mundo na época, o exército de Babilônia. Seria igual alguém querendo um terreno, tendo um lugar pequeno e uma grande multidão ao redor. É a situação que ele estava. E no meio dessa situação que ele estava, o primo dele chega para ele e diz: Jeremias, eu quero fazer um negócio com você. Ele queria que Jeremias comprasse um terreno dele. Mas tem que entender que era esse o terreno, ficava no meio da ocupação babilônica. Não era um bom negócio. Seria igual alguém querendo um terreno bom na cidade de Bagdá. Quem gostaria de comprar um terreno em Bagdá? Eu não. Pode ser no centro da cidade. Era igual a situação de Jeremias. Enquanto os tanques blindados dos aliados estão entrando à cidade para tomar conta, seria loucura comprar um terreno em Bagdá numa hora dessas. E era a mesma situação de Jeremias. Mas foi exatamente o que Jeremias fez. Deus prometeu para Jeremias: Jeremias, você não somente vai sair da prisão, mas você vai desfrutar desse terreno um dia também. Então eu quero que você compre.
Ele diz, vai sobreviver à ocupação do inimigo e vai poder construir nesse terreno um dia. Eu quero que você compre esse terreno. Olha a situação que ele estava. Olhando numa situação dessa, nós iríamos dizer, é impossível. É impossível. Momentos assim que podemos ver as impossibilidades de homens são possibilidades de Deus. Amém, irmãos? Amém. Nosso Deus é o Deus do impossível. Portanto, ele afirma no versículo 27, Jeremias, acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? Confia em mim, Jeremias. Não existe nada impossível para mim. Deus pode em todas as circunstâncias. Igual o corinho que as crianças muitas vezes cantam. Ele pode, eu sei que Ele pode, eu sei que meu Jesus pode me livrar. Ele é o Deus do impossível. Agora, nesta noite, vamos ver algumas coisas para ver que Deus realmente é o Deus do impossível. Em primeiro lugar, eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3. Aqui, neste texto, nós vemos em primeiro lugar, não há problema tão grande que Deus não pode resolver. 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 3 a 12, eu leio para os irmãos. Então Jeosafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em toda o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Jeosafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Porventura o nosso Deus não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não adeste para sempre a descendência de Abrão teu amigo? E habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste passar a Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que fizeste herdar. Nosso Deus, porventura não o julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti.
Agora, qual é a situação nessa história? A situação nesta passagem, nós achamos o rei Jeosafá e o povo de Israel estavam numa situação muito difícil, como Jeremias. Eles estavam sendo atacados por todo lado. O exército dos Moabitas estavam chegando do sul, o exército dos Amonitas estavam chegando do leste, o exército dos sirianos estavam chegando do norte, e o mar ficava ao lado oeste deles. Então eles estavam sendo atacados por todo lado. E não tinham saída. A situação estava feia para eles, ficando cada vez pior. Eles estavam sem saída, sem resposta, sem esperança, sem recurso, uma situação impossível. Mas muitas vezes Deus, irmãos, nos leva para uma situação impossível para que nós nos focalizamos somente nele. Amém, irmãos? E é isso que aconteceu. Eles disseram: nossos olhos estão postos em ti. Senhor, nós olhamos de um lado, estamos perdidos. Olhamos do outro, estamos perdidos. Olhamos para trás, estamos perdidos. Olhamos para o outro lado, tem o oceano. Senhor, para onde que nós vamos olhar? Senhor, nós vamos colocar os nossos olhos em ti. Em ti. Vocês já chegaram nesse ponto, irmãos? De não saber o que ia fazer? Já chegou no ponto que não tinha mais força para continuar, mais ânimo para continuar, mais ânimo para servir. E é ali que Deus se mostra fiel, amém? É ali que Deus mostra que Ele é o Deus do impossível. Lembra Lázaro, Maria e Marta? Quando Jesus chegou na casa de Maria e Marta, Lázaro já estava fedendo. Com certeza, algum crente afastado chegou para Maria e Marta e disse: vocês não chamaram Jesus? Chamamos. Aí está vendo? Ele falhou. Imagina que algum crente assim, afastado de Deus, que já entregou as pontas, já desistiu de Deus, já disse: chega, eu não quero mais nada. Chegou para Maria e Marta, e quando Jesus veio, ele já estava cheirando mal. Irmãos, o que Jesus queria fazer? Jesus não queria curar Lázaro, ele não queria mostrar que ele poderia curar Lázaro, mas ele queria mostrar para a multidão que ele tinha muito mais poder, que ele poderia ressuscitar Lázaro do morto. Porque nós, como crente, servimos o Deus do impossível. Deus do impossível. Exatamente nesse ponto que o povo de Israel chegou. Só Deus mesmo. Eu já ouvi crentes dizer assim: ô irmão, como que você está? Só Deus mesmo, pastor. Só Deus. Graças a Deus que quando nós chegamos no fim da corda, amém, irmãos, existe um Deus para quem nós podemos olhar e depender que Ele vai nos livrar das nossas situações. As impossibilidades dos homens são possibilidades para Deus. Marcos 10, 27, não precisa abrir, eu leio. Diz assim: Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. O povo de Israel estavam sob ataque do inimigo. Eles estavam sem esperança. Eles disseram:
Ah, Deus nosso, porventura não julgares? E eles disseram assim, versículo 12: porque não há força em nós. Perante essa grande multidão. E aí eles disseram mais para frente: e não sabemos nós o que faremos, Senhor, nós acabou toda a força, nós não sabemos o que nós faremos. Irmãos, é nesse estágio que Deus diz assim: o que não pode acontecer? Primeiro, não corra da batalha. Amém, irmãos? Não podemos sair da batalha. Pastor, estou no fim da corda, estou sem força, não sei o que fazer. Não corra da batalha. Versículo 17 disse assim: nesta batalha não tereis que pelejar, ficai parados. Olha o versículo 17: ficai parados. Não é difícil ficar parado? Quando a gente vê que a situação tá demais, quando a gente vê que a situação tá difícil, não é difícil, a gente quer correr para um lado, correr para o outro, correr para o outro, e eu tenho que arrumar, eu tenho que fazer isso, e Deus diz para o seu povo: fica parado, confia em mim. Não corra da batalha. Segundo, deixe nas mãos de Deus. Melhor coisa. Crede no Senhor. Versículo 20: vosso Deus, e estareis seguros. Versículo 22: e quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Eles se embaralharam tudo. E o povo de Deus estava seguro, irmãos. É isso que é o Deus do impossível. Amém. Irmãos, quando o mundo quer tocar no Filho de Deus, ele se embaralha tudo. Sabe por quê? Ele toca no Filho de Deus. Pertence a Deus. Amém, irmãos? Nós não pertencemos a este mundo. Eu gosto de um corinho que a gente canta: aqui não é meu lar é lá no céu. Jesus já preparou. Então, Ele é o Deus do impossível. Não há problema tão grande que Ele não pode resolver. Segundo, não há promessa tão difícil que Ele não pode cumprir. 2 Coríntios 1:20 diz assim: porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Isso, em outras palavras, as promessas de Deus vão ser cumpridas. Não tem promessa difícil demais para Deus. Há muitas promessas de Deus que podemos agarrar em momentos de dificuldade. Jeremias estava enfrentando uma situação impossível, mas orou assim: ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido, não há que te seja demasiado difícil. Ele não estava olhando as circunstâncias, ele estava olhando para Deus. Irmão, saiba disso. Satanás pode pôr um muro na sua frente, ele pode pôr um muro ao seu lado, ele pode pôr um muro do outro lado, ele pode pôr um muro atrás, mas deixa eu dizer, ele nunca vai colocar um telhado que você não possa olhar para o seu Deus. Está ouvindo o que eu estou dizendo? Nunca. Sabe por quê? Ele é o Deus do impossível.
Ele é o Deus do impossível. Ele prometeu isso para nós. Prometeu. Certa vez um grande missionário, Adoniram Judson, estava numa situação apertada. Tinha acabado toda a despesa em casa. Não havia esperança que ele iria receber mais sustento. A sua esposa, Anne, todo dia escrevia na sua agenda os acontecimentos do dia. Lembra, naquele dia tinha acabado tudo, nem tinha o sustento. Naquele dia, a esposa de Adoniram Judson, um grande missionário, a esposa dele escreveu no diário isso: hoje foi um dia difícil. Acabamos com o último pedaço de pão e não tem mais alimento em casa. Temos apenas 89 centavos. Aí ela escreveu isso: mas todas as promessas de Deus nós temos. Amém. Ela não estava olhando para as circunstâncias, mas para as promessas de Deus. Existem muitas promessas. Ele promete suprimento, não é verdade? Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Proteção, Salmos 34,7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Proteção é a promessa. Ele promete vitória. João 16,33, tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu já venci o mundo. Ele não vai vencer, irmãos, nós já somos vitoriosos. Em proteção. O poder do Espírito Santo em nossas vidas, ele promete. Atos 1, 4, 8, versículo 8, recebereis a virtude, poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. É uma promessa. Então, não há, irmãos, nenhum problema grande demais para Deus resolver. Não há promessa tão difícil para Deus cumprir. Em terceiro lugar, não há pecado tão ímpio que Ele não possa perdoar. Se você olha em Atos capítulo 9, não precisa abrir, eu só vou mencionar, um dos maiores inimigos da igreja cristã de Cristo no Novo Testamento era um homem que se chamava Saulo. Saulo. Esse homem perseguia os crentes até a morte, blasfemava o nome de Jesus, lutava contra o Evangelho. Ele se chamava o principal de todos os pecadores. Mas um dia ele estava indo para Damasco para perseguir os crentes, matar crentes, e ele teve um encontro com o Senhor Jesus, e naquele dia, ele gloriosamente aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Irmão, sabe o que significa Saulo? Grande. Sabe o que significa Paulo? Pequeno. A pessoa mudou o nome dele porque ele era um homem grande para o mundo, mas quando ele aceitou Cristo, ele se tornou pequeno, um servo do Senhor Jesus Cristo. Isso é o perdão. O perdão de Deus está baseado, em primeiro lugar, em seu amor. Romanos 5,8 diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores.
1 João 4,10, nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o Seu Filho para propiação pelos nossos pecados. Ele substituto. Ele foi substituto. Sabe o que é isso? É o amor de Jesus por nós. Amém, irmãos? Ele nos ama. Por isso que não há pecado tão ímpio que Ele não pode perdoar. O seu perdão, segundo, está providenciado pela cruz de Cristo. Terceiro, o seu perdão está apropriado pela fé. 1 João 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é o nosso Deus. E aí, em último lugar, eu já vou terminar. Não há pecado tão ímpio que Ele não possa perdoar. Não há promessa tão difícil que Ele não pode cumprir. Não há problema tão grande que Ele não possa resolver. Mas olhe, em último lugar, não há pessoa tão dura que Ele não pode alcançar. Já ouviu pessoas dizer assim? Pastor, aquela pessoa é tão dura. Tão dura, ela nunca vai se tornar crente. Ela nunca vai se converter. Irmãos, Hebreus 7:25 diz assim, portanto, Ele pode também salvar perfeitamente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ele pode. Porque com Deus todas as coisas são possíveis. A fé vitoriosa é a fé que crê no impossível. Nosso Deus é o Deus do impossível. Agostinho certa vez disse isso. Fé é acreditar no que se não pode ver, e a recompensa dessa fé é ver o que acreditamos. Olha só, isso é fé. Deixa eu dizer, tem pessoas aqui que oram por seus familiares. 2 sextas-feiras atrás, nós tivemos culto de vigília. A maior lista, ouça o que eu estou dizendo, a maior lista, na nossa lista de vigília, sabe o que é? Pessoas que precisam aceitar Jesus Cristo. Irmãos, nós precisamos ter fé que Deus pode salvar nossos familiares. Nós precisamos orar, Senhor, salva tal pessoa, salva tal pessoa. Mas nós precisamos ter fé, Senhor, eu sei que o Senhor pode salvar os nossos familiares. Sabe por quê? Não há pessoa tão dura que Deus não possa salvar. Por quê? Um grande homem disse isso. Fé vê o impossível, acredita no inacreditável e recebe o impossível. Isso é fé. Continue orando. Sabe por quê? Nós servimos o Deus do impossível. Nós oramos pelo Clair, não oramos? Aí, ó. Está aí com a família. Nós vamos continuar a orar. Nós temos orado pela família da Dona Adélia. Não é verdade, Dona Adélia? Família. Sempre está falando a filha. Sr. Bento. A gente tem orado muito pelo Sr. Bento.
Deus salva ele? Será que nós acreditamos que Deus pode salvar ele? Os filhos da dona Benta, nós temos orado para Deus salvar eles. Será que nós acreditamos no Deus do impossível? Sim, irmãos. Ele pode salvar a pessoa mais dura que existe na face dessa terra. Se você não é salvo nesta noite, deixa eu dizer, não saia daqui sem aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Eu vou dizer uma coisa, Ele está às portas de voltar. Qualquer momento Cristo pode voltar para os que são seus. E aqueles que não o aceitarem nessa noite vão ficar. Vão ficar. Aceite Jesus Cristo nessa noite. Ele é o Deus do impossível. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar nessa noite.